Arro, pessoal, muito boa noite. Chegando aqui para a nossa clássica live do resumão astrológico da semana, onde eu comento os principais eventos da semana que não são os aspectos lunares, porque esses eu comento no podcast Astral do Dia, que você pode ouvir gratuitamente no canal do Telegram, você pode ouvir no YouTube e você pode ouvir também no Spotify. Eu não sei nem se eu posso citar esses nomes aqui, porque a gente tem aí os boicotes, né? Mas enfim, você tem que saber quais são as redes que você pode ouvir o podcast. Eu não costumo fazer muito live esse horário, né? O sol já se pôs e quando o sol se põe eu também já começo a me pôr. Mas eu falei, já vou mandar ver nessa live do resumão da semana para a galera já conseguir. E amanhã, se eu tiver algum problema e não conseguir fazer, ela já estará feita. Bom, tô passando mal aqui porque eu comi muito chocolate, né? Tivemos aí nossos ovinhos de Páscoa, bombons que a Sullivan fez, e eu exagerei um pouquinho. Então eu vou aproveitar e colocar o meu Meta Power aqui na água para diminuir um pouquinho, pelo menos, o pico de índice glicêmico, senão isso vai acabar com o meu sono, né? Então pingo umas gotinhas na água e vou tomando, a água fica até mais gostosa. Inclusive, esse mix aqui é o mix que está com desconto nesse mês. Quer saber mais como emagrecer, né, de forma saudável? Ó, estou emagrecendo, hein? Tá perdendo aqui a barriga, logo menos eu vou conseguir me livrar dessa gordura adicional aí. E o óleo está ajudando bastante. Bom, vamos lá falar sobre essa semana, uma semana que não tem tanta coisa acontecendo, né, não tem tanta movimentação planetária, mas a que tem, ela vale para o ano. Né? É uma movimentação muito, muito importante. É legal que você se sintonize com o melhor dela, porque o pior dela é muito ruim, né? Mas o melhor dela é maravilhoso. Então é por isso que eu estou aqui, já passando aqui para vocês, para já conversar sobre essa semana. Está aberto, para quem não viu ainda, está aberta a ativação de Ares. Eu acho que ela vai ser fundamental essa semana. Quem não viu ainda, corre lá ver. Bom, resumão de 6 a 12 de março, né? Então estamos de vez aí no. Março não, abril, né? Ó, loucura. Estou aqui já no mês de abril. Boa noite, Adriane. Quem for chegando aqui, manda os coraçõezinhos, manda aí para alguma pessoa que possa gostar dessa live, para ver se chega mais gente aqui, né? Para a gente poder conversar e fazer essa live aí ficar mais legal. Então a gente vai ter uma semana que grande parte dela vai ser ainda de lua cheia. Né? Então se você olhar no céu, você vai ver a lua lindíssima, brilhando, enfim. Tivemos aquela lua cheia em Libra. A gente inicia a semana com a lua cheia em Sagitário. Amanhã, aliás, já está gravado, né, o astral do dia de amanhã. Aí eu levanto cedão, né, vou fazendo o treino, vou fazer as coisas e já envio o astral do dia nesses canais que eu falei, né, onde você pode ouvir e já se sintonizar com a energia do dia. Depois a lua cheia passa por Capricórnio, mas é em Capricórnio mesmo que teremos a lua minguante. Então, apesar de começar com lua cheia essa semana, a gente vai ter a lua minguante, né, aparecendo. E depois a gente termina a semana com a lua minguante em Aquário. Inclusive, eu vou ver, né, qual vai ser o grau dessa lua minguante em Capricórnio. Como eu falei, não tem tanta movimentação para a gente comentar aqui. Por quê? Porque vocês vão ver que boa parte, né, dos dias eu vou falar, ouça mais no astral do dia. Por quê? Porque são aspectos lunares. E aí, para todo mundo entender, né, a Lua é o astro mais rápido que tem. Né, então ela vai fazendo aspecto, tanto que a cada um mês mais ou menos, vai 28 dias, 29 dias, ela deu a volta inteira no zodíaco. Nisso ela passou por todos os signos e fez aspecto com todo mundo. Então ela tem aspectos mais rápidos. Né? Então agora, por exemplo, a gente está com uma Lua em Escorpião fazendo oposição a Urano e eu aqui aparecendo de surpresa, porque eu não falei que ia fazer live, né? Na verdade, geralmente eu faço segunda de manhã, né? Eu prefiro fazer live de manhã, mas Urano me trouxe aqui, né, como surpresa para fazer essa live. Então, os aspectos da Lua, eles se sintonizam ali por cerca de horas, né, e vão se desfazendo. Mas os aspectos dos planetas mais lentos, que aí a gente pode pegar Mercúrio, Marte, Vênus, enfim, o próprio Sol, eles vão durando mais tempo. Então tudo que a gente conversar aqui em termos de aspecto vale para a semana inteira. Né? E os aspectos que eu comento no astral do dia valem para aquele dia. E aí, inclusive, no dia do astral do dia, eu comento ainda o aspecto maior, que a gente dá uma reflexão a mais. Né? Então, o que a gente conversa aqui no dia do astral do dia, eu vou falar novamente, a gente conversa um pouquinho mais. Então, amanhã, segunda, não tem aspectos que não são os da Lua. Já falei, já gravei o astral do dia, vou mandar amanhã, mas basicamente a Lua passa, né, por Sagitário, ela vai entrar em Sagitário daqui a pouco e faz alguns aspectos interessantes aí, trígonos, né, com esses planetas que estão no signo de Áries e que serão destaque nessa semana. E na próxima, principalmente, né?
Terça-feira, mesma coisa. Terça-feira não temos aspectos que não são os da Lua. Falarei sobre eles no astral do dia. Deixa eu colocar aqui terça-feira, dia 7, só para eu dar uma olhadinha no mapa. Então é isso, né? A Lua vai seguindo ali por Sagitário, aí vai fazer uns aspectos desafiadores com os planetas em peixes. Comentarei sobre isso no astral do dia. Na quarta-feira, a gente começa a ter um aspecto, na verdade, sim, novamente, né? Aqui eu vou falar do aspecto exato que acontece na quarta, mas ele já está valendo, inclusive agora. Tá? Eu vou pegar agora esse aspecto e ele já está se formando e vai ficando mais forte, e ele fica exato na quarta-feira. Olha o que vai acontecer na quarta-feira, pessoal. A Lua entra em Capricórnio, então eu vou colocar aqui quarta-feira, dia 8. 8, número de poder, né? Então a Lua entra em Capricórnio, Capricórnio que é um signo de poder. Teremos um certo estresse ali, porque a Lua entrando em Capricórnio, né? Vai nessa troca, vai fazer quadratura com Marte, vai fazer quadratura com Netuno, enfim, falaremos sobre isso no astral do dia. Mas, na quarta-feira se torna exato o quê? Um aspecto também bem único. Bem único por quê? Olha só, o Marte, essa semana, vão ser os últimos dias dele no signo de Peixes. Né? Inclusive, o Marte em Peixes, passando no meu ascendente, fez eu dar uma punhalada na minha mão. Né? Tá aqui ainda a marca, né? Eu acho que, inclusive, era como se o meu inconsciente quisesse estender essa linha. Né? Quem lê mão, não sei o que é essa linha aqui, que é uma linha que está aqui, e ela se estendeu, né, com o buraco que ficou na minha mão. Está aqui, está o corte aqui. Foi uma facada que eu dei na minha mão, Marte passando aqui no meu ascendente. Mas o Marte, então, vai ter os últimos dias de Peixes nessa semana, só voltando para Peixes daqui a 2 anos. Um ciclo de Marte é de 2 anos. Então, teremos aí 2 anos aí até que Marte volte para Peixes, até que ele volte para o meu ascendente e assim por diante. Então, Marte entra em Áries. Mas o que vai acontecer de único? Que a gente não vai viver mais, né? Pelo menos não nessa encarnação. O Marte, nesse dia, ele faz um aspecto fluente com Urano. Né? Urano, que é o planeta das mudanças, da libertação, né, do novo, né, o planeta que traz aí grandes ideias, inovações. E o planeta Urano, ele está também nos últimos dias aí de Touro. Né? Então, esse sexto vai acontecer no famoso grau 29, o grau anarético. Né? Último grau, tanto do signo de Peixes, onde está Marte, quanto do signo de Touro, onde está Urano. Então, isso traz um tom de urgência para trabalhar essas energias, né? Tanto de Marte em Peixes quanto de Urano em Touro, e ele se ajudando nessa energia. Eu já vou explicar tudo que vai estar acontecendo. E por que isso é único? Por que não vai acontecer novamente? Porque Urano vai sair de Touro e vai voltar para Touro só daqui a 84 anos. Será que quem está aqui nessa live, quem está assistindo a live, estará aqui daqui a 84 anos? Eu não sei se eu estarei, eu já estou com 42, né, mais 84, são muitos anos. Pode ser que eu esteja. Mas além disso, além de Urano voltar para Touro, tem que ter a sincronização, não sei se vai acontecer, do Marte em Peixes, estar em Peixes nesse período e falar com Urano. Então é um aspecto bem único que vai acontecer nessa semana. Então você já pode se sintonizar com ele a partir de agora que você está vendo essa live. Se você estiver vendo a gravação, não pegou ela ao vivo, a partir do momento que você está vendo a gravação. E ela se torna exata na quarta-feira. Marte representa a ação, é o nosso guerreiro, é a nossa iniciativa, a nossa força. Está no signo de Peixes, trabalha o inconsciente, trabalha pelos nossos sonhos, né? Trabalha no plano da imaginação. Esse é um ponto muito interessante, a imaginação tem muito poder. Né? Qualquer escola de magia, qualquer, né, linha esotérica, ocultista, e hoje a própria neurociência, né, que está chegando nas comprovações daquilo que já é falado há muito tempo, sabe da importância da imaginação. Então, o Marte em Peixes é a nossa libido, a nossa energia no mundo da imaginação. Então, é a gente criar no campo quântico, como diz o Joe Dispenza, para depois criar aqui no plano físico. Né? Inclusive, seria muito mais rápido a gente conseguir criar no campo quântico, nesse plano, né, da parte energética, para poder trazer aqui para o plano físico. E justamente essa sequência, né, de Peixes para Áries fala muito disso. Porque o Peixes é a imaginação, é o plano espiritual, e Áries é a ação. Então, claro, eu também sempre falo que não é somente, né, eu vou sentar aqui e vou ficar meditando. Medito, visualizo, tudo maravilhoso. Né? Só que realmente, se eu não
abrir o olho depois e tomar algumas atitudes, fica tudo muito complicado. Por isso que a gente tem que agir no plano espiritual, no plano energético, no plano mental e também no plano físico. Essa sequência Peixes e Marte e Áries, né, fala muito sobre isso. Só que acontece, esse Marte em Peixes, além de estar energizando a nossa imaginação, a parte da espiritualidade, dos sonhos, ele está falando bem com Urano. Urano é como se fosse uma... Imagina que esse Marte ele vai receber uma carga de energia maior. Porque Urano é como se fosse uma usina hidrelétrica. Né? É o senhor dos raios. Inclusive, teve uma noite aí que eu sonhei, era uma coisa que ia me falando muito de Yansan sendo associado ao signo de Aquário, e isso na minha vida, assim, eu falei, depois eu não conheço tanto de Orixá, então eu fui pesquisar um pouco mais, né, para entender, e aí eu achei muito interessante, porque Yansan também fala de tempestades, ventos, né, então mudança. Então, Marte sextil com Urano é um convite à mudança, a trazer força, a trazer energia, né, pensar diferente. Urano, né, energizando o Marte em Peixes, ou seja, Urano fazendo com que nossa imaginação fique mais forte. Então isso é muito interessante. Urano também está finalizando o período de Touro. Urano em Touro vai falar muito do quê? De quebrar paradigmas com relação a dinheiro, a finanças, a valores pessoais. Então eu diria que a gente está num período muito, muito legal para libertação de crenças financeiras, né, crenças limitantes com relação ao dinheiro, né, a sobrevivência, ter realmente um novo paradigma, né, entender mais como lidar com a matéria, Urano passando por Touro, falando com a matéria. Então, assim, é uma semana muito legal. Você que está. Eu estou sempre trabalhando isso, né? Porque quem aqui, né? Claro que algumas pessoas nasceram em famílias, né, que não tinham essas questões, mas pelo menos eu acredito que muita gente aqui no Brasil, né, e talvez no mundo também, nasceu em famílias que passou por questões financeiras, crises financeiras, né, aí foi sendo alimentado por crenças limitantes com relação ao dinheiro, né, ao senso de merecimento. Então a gente tem que limpar isso. Né, a gente tem que limpar isso. Então, a não ser que você, né, seja uma pessoa que é herdeira, né, herdeiro, e de repente já está ali, né, com uma família que nunca teve esse problema financeiro, você está livre dessa temática do Urano em Touro. Mas eu acredito que isso vale para muita, muita gente, que inclusive deve estar assistindo aqui, depois vai estar ouvindo, se libertar de crenças limitantes com relação ao dinheiro. Né? O que você aprendeu? Esse funcionamento do universo mesmo, né? Essa dinâmica de criar no plano espiritual, no plano energético, para poder manifestar aqui, é uma temática muito forte para essa semana. Né? Eu que o diga com o irmão que negava o dinheiro loucamente, a sua irmã falando, exatamente. Então, e cada um vai ter a sua questão na família, né? Aí tem pais que quebraram, né, que faliram, né, que sofreram muito com questão de dinheiro. Então, assim, tem muita coisa que pode estar impregnada nas pessoas com relação à crença limitante do dinheiro, e esse Urano em Touro pode ser um convite a essa libertação. Né? Estou nesse movimento de libertação de crença familiar financeira, marrou, então estamos sintonizados com a energia do astral. Essa semana é muito potente para isso. E isso prepara, né, esse Marte sextil com Urano, essa carga de energia maior que o Marte recebe, que é bom a gente poder direcionar ela vai fazer o quê? Ela vai preparar o Marte para um renascimento. Porque sim, o Marte vai renascer nessa semana. Porque olha só, na quinta-feira, dia 9, pessoal, preparem-se. Preparem-se porque é uma mudança muito importante. Claro que eu entendo, eu sei que quem me ouve aqui já tem uma mentalidade diferente, né? Já está no outro plano, já está no outro nível, já tem uma outra consciência. Mas para o mundo, essa mudança ela é um pouquinho amedrontadora, né? Porque o que vai acontecer? O planeta Marte, que é o deus da guerra. Né? Então, quando a gente pega os arquétipos, quando a gente pega aí essa questão dos energias planetárias, Marte é o deus da guerra. Né? Então, ele fala sobre essa energia de agressividade. Pode ver que o símbolo de Marte é uma lança. Né? É uma lança, uma espada para cima, enfim, uma flecha. Né? Você pode interpretar de várias formas. Então ele vai ter muito a ver com essa questão de movimento de guerra, que infelizmente faz muito parte, né? A Sullivan que gosta muito de falar disso, mas faz muito parte desse mundo animal nosso, né? Desse mundo animal, desse planeta Terra, que apesar desse planeta ser lindo, a natureza ser maravilhosa, eu como vegano, como a pessoa totalmente sensível, fico muito chateado com as coisas que tem que acontecer, né? Eu acho muito triste um animal ter que devorar o outro,
né, e ter que ter esse monte de sofrimento. Pô, por que não todo mundo, todos os seres, né, viverem da luz do sol, como as plantas, né? As plantas são os seres mais evoluídos, que, nossa, eles pegam a luz do sol, pegam ali o ar, né, o que está no ar, o gás carbônico, fazem lá o seu açúcar, tudo que eles precisam, né? Então a planta faz isso. Agora, no mundo animal, acaba tendo isso, né? Tem, claro, os animais que são herbívoros, né, que vão se alimentar de plantas, mas tem outros animais que caçam, então tem essa energia de morte, de destruição. E o ser humano que poderia estar, né, saindo desse mundo mais animal, mais grotesco, continua piorando, né? O ser humano infelizmente piora essas questões porque ele traz a questão da inteligência. Então o ser humano não só vai lá e mata o animal, mas ele tortura o animal a vida inteira para depois matar, né? Então a gente está nessa coisa horrível, né, que a gente está, eu e a Sullivan estamos com os planos, demorou, tem que acontecer. Acho que de repente esse Marte entrando em Ares pode ser esse empurrão para isso, para começar a fazer as reuniões para óleos essenciais e veganismo aqui em casa. E aí quem puder vir, venha. Né? Eu sei que tem muita gente que vê de longe, enfim, não teria como, mas quem puder vir, venha que vai ser muito legal. Então a gente está, né, a humanidade ainda está muito nessa coisa de guerra, nessa coisa agressiva. Né? Eu estou assistindo, terminei de assistir um documentário lá da Guerra Fria, da bomba, e agora todo do Vietnã. E agora a gente está, né, num período de guerras, inclusive, né, guerras acontecendo aí no mundo. E eu fico aqui só pensando, por quê? Né, por que tem que ter uma meia dúzia de louco lá que vão para o poder e querem só mais, né? Ganância, ganância. Quer ir lá e quer tomar o que é do outro, quer destruir o que é do outro, esse tipo de coisa. Então o Marte entrando em Ares aqui, ele vai se super fortalecer. Então imagina que Marte, que é o deus da guerra, é o guerreiro, ele volta para sua casa, né, e fica muito fortalecido. Então Marte vai ficar muito fortalecido na quinta-feira. Mas mais ainda, a gente está num momento peculiar, porque tudo bem, Marte entra em Ares a cada 2 anos. Então a cada 2 anos, Marte entra em Ares, renova energia, traz toda essa força. Mas nesse momento, a gente tem Saturno em Ares. Saturno entra em Ares a cada 28, 29 anos. Então, é uma coisa bem diferente. E temos também Netuno em Ares. Netuno entra em Ares a cada 165 anos. E temos também o Quirón em Ares, que entra em Ares a cada 51 anos. E a gente tem a combinação dos três. A gente tem Quirón em Ares, a gente tem Netuno em Ares e a gente tem Saturno em Ares. Então a gente já tem 3 planetões lentos no signo de Ares. Tudo bem, Quirón não é um planeta, é um asteroide, mas para mim ele é super ativo. Eu sempre leio o Quirón no mapa das pessoas. E quem não conhece o seu Quirón deveria conhecer, porque o símbolo dele é uma chave e ele traz muita chave de entendimento. Então a gente já tem Quirón em Ares, Netuno em Ares, Saturno em Ares, o Sol está em Ares também. A cada ano, né, anualmente o Sol entra em Ares e aí entra Marte. Né? Então o dono da casa chega enquanto já tem uma galera ali. Né? Então a gente já tem aí vários planetas energizando Ares e Marte entra ali. E Marte ele tem aí a fama, né, na astrologia de ser o ativador. É como se ele fosse, né, deixa eu pegar aqui dando um exemplo, é como se ele fosse uma tocha que eu vou acender aqui. Agora que a gente vai ver se essa xícara aguenta o fogo ou não, se ela vai rachar, porque a vela está terminando. Então o Marte e o fogo apagou aqui, mas é como se ele fosse uma vela, né? Uma vela que vai acendendo por onde ele passa. Né? Então é como se Marte, que é um planeta de fogo, ele pega aquela tocha e ele vai acendendo, ele vai ativando por onde ele passa. Ou seja, ele vai entrar em Ares, vai expandir a energia de Ares, vai fortalecer a energia de Ares. Ele vai passar por Netuno, depois ele vai passar por Saturno, e assim por diante. Né? E principalmente Saturno e Netuno são os que ele vai ativar aí agora, né? Já na semana que vem. Então essa energia, ela é muito forte. Eu devo fazer talvez uma live, algum conteúdo específico, né, uma gravação, enfim, para a gente falar do Marte em Ares, ou um post no Instagram também, certamente eu vou preparar. Inclusive no dia, na quinta-feira, 9 de abril, quando o Marte entra em Ares, a Lua estará em Capricórnio se opondo a Júpiter. Então a gente pode ter uma intensidade muito grande. Quinta-feira, tenha os seus recursos, né, seus óleos essenciais calmantes, tranquilizantes, aterradores, seus óleos essenciais, seus cristais calmantes, tranquilizantes, aterradores. Procure dormir bem essa semana, né? Não vai ficar com sono atrasado, porque isso piora o humor. Porque assim,
na nossa vida pessoal, né? No planeta a gente já sabe, né? Tem esse risco aí, esse perigo aí de guerra acirrando, piorando, enfim. Ou quem sabe, né? Se tiver uma luz aí, né? Se a humanidade, o coletivo tiver uma luz, se nós, cada um de nós, colocarmos muita energia de paz aí, quem sabe, né? O Marte em Ares direciona, né, para uma resolução de conflitos e assim por diante. Mas na nossa vida, né? A gente tem que tomar cuidado com irritação, né? Mau humor, pressa, impulsividade. Né? Então, para quem dirige, muito cuidado se você dirige, né? Muito cuidado porque você pode estar pisando um pouco mais no acelerador, principalmente quem já tem a tendência de. Né? As pessoas ao redor, né, os outros motoristas, podem estar acelerando mais, então muita atenção com isso também. Né? Quando Marte entra em Áries, ele já começa a fazer conjunção com Netuno, piora um pouco a atenção. Então a gente pode ter aí motoristas que estão correndo mais e desatentos. Então imagina, a pessoa está acelerando mais e está olhando o celular. Pá, é aquela receita. Então você que está me ouvindo aqui, redobre a atenção. Não caia nisso. Né? Não tenha que ser parte de uma estatística astrológica do tipo, caí no Marte com Netuno ali, de repente corri demais, tomei multa, né, tive um acidente, alguma coisa assim. Quem treina, né? Comenta aqui quem treina, eu adoro, né? Cuidado com exageros no treino, né? Então o Marte em Ares pode trazer aquela explosão de energia e às vezes o corpo não vai acompanhar. Né? Então são questões que a gente tem que ter uma certa atenção, muita atenção com brigas, discussões, né? Principalmente aqui, ó, eu já vou pular, porque na sexta-feira, bom, vai ser interessante que vai ter a lua minguante, que eu diria que pode dar uma apaziguada. Né? A lua minguante que pode dar enquanto Marte entra em Áries, dá uma acalmada nos nervos. Né? Porque teremos uma lua minguante em Capricórnio, que vai acontecer no grau 20 de Capricórnio. Então, para a Sullivan, que deve estar aqui ainda, vai ser em cima da sua lua, essa lua minguante em Capricórnio, e vai ser oposição à minha lua. Né? Ou seja, nossos emocionais vão ser bastante mexidos, e a lua minguante é aquele convite a desacelerar, olhar para dentro, fazer aquele debriefing, né, de como é que foi aí o último mês, para poder tirar os aprendizados. Mas olha só, enquanto Marte vai estar em Áries, né, ele já vai estar em Áries na lua minguante, ele já vai ter entrado em Áries. Na sexta-feira, com a lua já minguante, a lua entra em Aquário, sexta-feira, dia 10, a lua já entra em Aquário e ela se encontra com Plutão. Falarei mais sobre isso no astral do dia de sexta-feira, mas imagina, a lua com Plutão, que intensifica, né, as emoções, e o Marte em Áries. Quem tiver desequilibrado pode ter explosões aí de raiva, de briga, de agressividade, de conflito e assim por diante. Então, novamente, quem não está na paz, né, quem está ali já um pouco de irritação e mau humor, redobre a atenção nessa semana, vai acalmando nessa semana, para quando chegar, a partir de quinta-feira principalmente, não começar a ter conflito, briga para todo lado. Né? Prepare-se, esteja você numa paz, numa proteção, porque outras pessoas podem estar mais surtadas aí também a partir de quinta-feira. Mas isso é só um aviso para a gente tomar um certo cuidado. Mas o lado positivo que a gente tem que pegar esse lado, né, é a força, a iniciativa. Né, porque Marte entrando em Áries, ele fica forte. Ele está no seu signo de domicílio. Marte rege 2 signos, Áries e Escorpião. Então Áries ele rege de manhã, Escorpião ele rege à noite. E Marte em Áries é muito de ação, de iniciativa, de velocidade, de liderança. Então, como eu falei no astral do dia de amanhã, né, que vai amanhã, que eu já comentei um pouquinho sobre isso, o Marte entrando em Áries, ele pode fazer deslanchar algumas coisas que possam estar devagar ou paradas. Né? Então aquela ideia, aquele sonho, né, aquilo que está ligado àquela conjunção de Saturno e Netuno, que a gente comentou bastante no workshop de 2026, ele está disponível para você comprar, ele está aqui embaixo. Estou pensando até de repente a gente fazer uma promoção ligando ele a nossas ativações. Né? Então fica ligado aí, porque inclusive, já pegando, né, assista a ativação de Áries, entra no grupo aqui, eu estou sempre compartilhando o grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, assista a ativação de Áries, ela está liberada, gratuita para todo mundo assistir. E já aproveita e se inscreve na jornada, que ela, por enquanto, essa semana, ela ainda está com aquele valor hiper promocional do primeiro lote,
com 50% de desconto. Depois vai mudando o lote, né? Vai mudando ali o valor. Então já aproveita essa semana, já garante aí, porque logo o Sol entra em Touro, né? Se a gente pegar sexta-feira aqui, olha só, o Sol já estará em grau 21 de Áries. Então isso já me alerta que logo menos a gente vai ter o nosso fim de semana para a gente falar da energia taurina. Então já vou preparando aí o nosso mergulho taurino no arquétipo de Touro para fazer a nossa ativação. Então quem já entrou, né, eu já estou colocando num grupo específico ali da nossa egrégora, aproveita e corre para isso. Até porque assista a questão do Ares, né, para você se preparar, para você entender o melhor de Ares. Então, novamente, Marte entrando em Ares pode ser aquele impulso que a gente precisava, aquele empurrão que a gente precisava para dar andamento nos nossos projetos. É por isso que eu comentei aqui agora, não sei se a Sullivan está aqui ainda, mas a gente tem um projeto aqui que duas coisas, eu quero trazer as pessoas aqui para eu falar sobre essas maravilhas aqui e a pessoa poder sentir o cheiro. Imagina você poder vir aqui, eu vou abrir esse óleo. Na live você não consegue sentir, mas você estando aqui, você vai poder sentir. Né? Você vai poder sentir o que está saindo desse difusor aqui, que na live também não dá. Então, presencialmente é outra história. Né? Então eu quero, para quem é aqui de Mariporã, região, né, Atibaia, até São Paulo, né, as regiões mais próximas de São Paulo, que venham aqui para a gente poder falar desse mundo maravilhoso dos olhos, vocês sentirem esse aroma, né, dos olhos, e a gente vai falar também sobre o veganismo, trazendo as oportunidades, as possibilidades que tem, né, porque hoje está muito, muito mais fácil. Na época que a gente começou a ser vegano, né, era tudo muito mais complicado, não tinha tantas opções. Hoje, Flávia é de Floripa, mas se você quiser vir, se você estiver passando por São Paulo, né, passa aí quando a gente fizer nossos encontros. Eu não sei se daria para fazer ao mesmo tempo, não vai ser ao vivo, não tem como fazer online, né? Por quê? Porque esses encontros vão ser bem olho no olho mesmo, né? A gente vai sentar na mesa e vai trocar uma ideia e vai falar sobre esses temas e vai comer, né? Porque grande parte do brilho, olha lá, a Bia vem, grande parte do brilho disso vai ser comer, né? Para a gente poder comer algumas coisas maravilhosas, pão de queijo vegano, né? Presunto vegano, um monte de lanche que a gente vai ter aqui para poder comer. Então vai ser algo muito taurino, né? Vai ser algo muito sensorial. A Vênus está em Touro e o Sol vai entrar em Touro também. Vai ser muito sensorial. O pessoal vai poder comer coisas deliciosas e sentir aromas deliciosos. E quem sabe até sentir alguma outra coisa mais, massagem, não sei, vamos ver. Ó, te escuto no Spotify todos os santos dias. Muito bem. Então amanhã, ó, já cedão, já está gravado. Amanhã chega o astral do dia de segunda-feira. Então que a gente possa aproveitar esse Marte em Ares para deslanchar algumas coisas que possam estar paradas. Então cada um olha na sua vida. Né? O que na minha vida precisa se movimentar? O que na minha vida poderia se beneficiar desse impulso de Ares? Então imagine, ainda mais se você utilizar as ferramentas que eu falo lá na ativação. Novamente, está aberto, está gratuito para todo mundo ouvir. Mas, por exemplo, pega um jaspe vermelho, né? É uma pedra que é uma pedra muito barata, muito fácil de você encontrar, né? Mas o próprio vermelho dela traz energia de Ares para a gente, traz a energia do elemento fogo, e ela é um jaspe, então ela, ao mesmo tempo ela terra a gente. Né? Então é uma energia muito legal, muito gostosa do jaspe vermelho, que você pode utilizar. Pode usar uma granada, pode usar um rubi, pode usar outras pedras, né? Olha lá, Adriane no Telegram, é isso aí. Eu falo, né? Eu mando para todos os lugares que eu posso, né, que eu conheço, enfim, e aí a pessoa ouve onde quiser. Inclusive no YouTube, que eu tinha parado de enviar, estou mandando também no YouTube, então a pessoa pode ouvir em todo lugar. Né? Não tem. Se desse para enviar para o Instagram, eu também enviava, mas não tem como mandar um áudio, né? Como eu mando para o Instagram. Um dia que eles colocarem essa opção, eu mandarei no Instagram também. Então, use essas ferramentas. Pega um óleo essencial de canela, um óleo essencial de cravo, né? O cravo que é muito bom para imaginar, então você pode fazer o cravo bem nessa transição de Marte em Peixes e Marte em Ares, né? Sentar ali, usa lá o cravo, né? Que o cravo é muito bom para você visualizar, para você trabalhar a imaginação ativa. Então, muito interessante, aproveita, esse que é o melhor do Ares. Então, quais são os projetos que você tem que talvez estejam parados ou estejam devagar e que poderiam ter esse impulso, né? O que novo você pode começar, né? Porque o Ares também fala de um início, de um pioneirismo, de uma novidade, né? O Ares também fala de liderança,
né, você de repente liderar um novo projeto na sua vida. Eu estou com algumas pessoas avaliando entrar comigo aqui na do Terra, vamos embora, para você poder também levar esses olhos maravilhosos para todo mundo e poder ter um business, ter um negócio seu, né, ter um empreendedorismo seu, que o lado bom é que ele já está criado, né, ele é enorme, está criado e você entra com um custo muito mínimo, um custo que você não conseguiria nem num carrinho de pipoca, e a possibilidade de ganho maravilhosa, além do melhor, né? Você ter a possibilidade de ter à vontade praticamente todos os olhos. Porque quando você entra, né, e você começa a trabalhar com os olhos, você acaba tendo todos eles. Porque precisa ter e porque você tem pontuações que você vai trocando. Tanto que eu tenho aqui, só para fazer inveja para a galera, né, eu tenho sândalo aqui. Óleo essencial de sândalo, que é uma coisa bem assim, um valor muito elevado, porque todo mundo aí gosta de incenso, provavelmente, né? Mas os incensos que são vendidos é tudo essência sintética, porque a galera detonou o sândalo, né? Então acho que nem é proibido, nem é permitido, né? Vai ser um ou outro que vai ter o sândalo de verdade. Agora esse sândalo aqui é de verdade, que ele é do Havaí, né? É uma delícia, é o sândalo havaiano, que ele é plantado, né, pela própria do Terra. Ela plantou ali vários hectares de sândalo havaiano, que inclusive alguns ela vai colher só daqui a 40 anos. Então a gente tem essa possibilidade. Então, Áries, Marte em Áries, os cuidados. Cuidado com irritação, agressividade. Isso pode também se, quando fala do psicossomático, né? Pode ter, o corpo pode esquentar, algumas pessoas podem ser suscetíveis à febre, né, aos próprios acidentes que eu comentei. E, claro, muito importante, se você conhece o seu mapa, veja o que você tem no signo de Áries, porque ali está um puxão de energia muito forte. Ali a gente tem planetas, vários planetas unidos, ativando essa área do mapa. Então, olha como é importante você saber. Vai que é, por exemplo, sei lá, na casa 5, você está recebendo aí esse empurrão para a criatividade. Né? Ou é na casa 8 esse convite para transformação profunda. Né? Ou é na casa 12 esse mergulho no inconsciente. Então, veja, né, aonde você tem o signo de Áries, que principalmente o início, né, que está recebendo esse impacto maior. Bom, teremos a lua minguante em Capricórnio na sexta-feira. Então, a partir de sexta-feira, estamos na lua minguante. Teremos um fim de semana minguante, inclusive, né? Então, talvez um fim de semana mais interiorizado, um fim de semana até de olhar para dentro. Vai ser no signo de Aquário, então vai trabalhar muito questão de grupos, questões ali ligadas ao nosso futuro. Mas a lua minguante é em Capricórnio, então é uma lua muito disciplinada. Né? Marte vai encontrar meu Marte natal na casa 3. Você tem Marte em Áries, então se você tiver Marte em Áries, você vai estar num momento muito importante, que é o aniversário de Marte. É o momento mais forte. Né? Eu acabei de responder aqui no direct, né? Uma pessoa que veio do podcast também e falou que ela tem Júpiter em Câncer. E aí ela sabe que o Júpiter está em Câncer. Eu falei, você está no melhor momento, para trabalhar a magia de Júpiter na sua vida. Que no caso de Júpiter a cada 12 anos. Então, ó, você que tem Júpiter em Câncer e Leão, observa aí, porque quem tem Júpiter em Câncer tem os próximos meses para trabalhar essa energia. Quem tem Júpiter em Leão vai se preparar para, daqui a alguns meses, né, a partir da metade do ano, trabalhar essa energia. Então, quem tem, eu não tenho, eu tenho Júpiter em Capricórnio, então o Júpiter está longe ali, né, de ter a conjunção. Mas quem tem, está nesse momento mais forte. E no caso do Marte, quem tem Marte em Áries, é um aniversário de 2 anos, né? A cada 2 anos ele se renova, e você está no momento mais forte para você trabalhar o Marte, para trabalhar o seu guerreiro, a sua libido, a sexualidade, a sua busca, né? Então, é um momento muito forte. Se aproprie dele, né? Então, quem tem Marte em Áries vai estar bem forte. O meu é casa 6. Casa 6 é muito ligado a trabalho, né? Trabalho, rotina, né? Realização. Muita atenção à saúde. A saúde pode estar sendo testada, pode estar sendo pedindo uma atenção nesse momento. Porque lembra, né? Quem está em Áries? Saturno. Então Saturno ele pede atenção naquela área que ele está. Né? Se você não der atenção, ele talvez dê um puxão de orelha. Então, aonde Saturno está passando, a gente tem que colocar nossa atenção. Marte em Virgem na casa 12. Então Marte em Áries ele não chega a fazer aspecto, mas você está saindo, né, de uma oposição de Marte a Marte. Pode dar um certo alívio. Né? Talvez tivesse algumas questões ali de conflitos, até tanto internos, né, quanto externos, por conta de Marte e oposição a Marte. Marte em Virgem se opõe a Marte em Peixes. Então, sexta-feira, a Lua entra em Aquário, e como eu comentei, no fim de semana, a gente não vai ter aspectos que não são os da Lua, mas a gente vai, né, com o Marte se aproximando cada vez mais de Netuno.
Então, no sábado, dia 11, sábado, dia 11/4, a gente vai ter a Lua seguindo por Aquário, vai se desentender com Vênus, né? Então, sábado pode ter aí uns conflitos em relacionamento, uma certa insatisfação ali. Aí falaremos sobre isso no astral do dia. Depois do domingo, também não temos aspectos que não são os da Lua, mas ela vai seguindo por Aquário. Domingo, dia 12, ela vai seguindo por Aquário, já finalizando e se preparando para entrar em Peixes. Dia 13, segunda-feira, a gente já vai provavelmente amanhecer com a Lua em Peixes, né? Provavelmente não, iremos amanhecer com a Lua em Peixes. E o que vai acontecendo ali a partir de domingo? O aspecto ele vai ficar exato, se não me engano, no dia 13, né? E que é o Marte fazendo conjunção com Netuno. Netuno está no grau 2 de Áries. E ali, entre domingo e segunda, o Marte estará no grau 2 de Áries. Então esse aspecto ele pode ser um aspecto que tira um pouco da energia de Marte, né? Então tem essas questões, o Netuno negativo, ele desvitaliza. Então pode gerar um conflito bem grande, né? Eu estou com muita vontade de fazer as coisas, mas talvez falte energia. Pode trazer uma certa dispersão, uma confusão, né? Pela questão ali do Marte e Netuno. Claro que é para quem não está bem sintonizado com essa energia. Quem está bem sintonizado com a energia de Netuno vai trabalhar a intuição. Então é como se fosse uma ação, né? Marte, ele em Áries, especialmente, ele às vezes ele sai fazendo as coisas, né? Depois ele pensa, mas o Marte guiado por um bom Netuno pode ser fazer a coisa certa intuitivamente. Né? Intuitivamente, é como se você estivesse soprando na sua orelha a espiritualidade, o que você tem que fazer, né? E de forma acelerada, de forma rápida. Mas esse aspecto eu vou falar mais sobre ele, tanto, né, no astral do dia de domingo, porque eu vou já dar uma dica que ele já vai estar forte, mas ele é oficialmente, né, colocado no dia 13, na próxima semana. Então na próxima semana a gente vai falar mais sobre ele. E aí o que acontece? Aí Marte vai se encontrar com Netuno e depois vai se encontrar com Saturno. Marte em conjunção com Saturno. Vai ser um aspecto um tanto tenso, né? Eu tenho isso no meu mapa natal, de nascimento, né? Só que no Escorpião. Então é muito parecido com o que vai acontecer na semana que vem. Só que na semana que vem em Áries. Então essa é uma energia que ela é um pouco desafiadora de lidar. Porque, novamente, Marte é ação, iniciativa, quer fazer acontecer. Saturno, às vezes, ele bloqueia, ele segura. E aí imagina que você está, sei lá, imagina que você está com um carro muito potente, um carro muito forte, mas com freio de mão puxado e você está acelerando. Isso pode gerar um desgaste, isso pode gerar, enfim, muita coisa. Eu aprendi a lidar com o meu Marte em conjunção com Saturno ao longo do tempo, né? Então a gente vai envelhecendo, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar. Mas no início da minha vida ele causou problemas aí. Eu tive desafios bastante aí com Marte e Saturno. Hoje, obviamente, tem aí um balanço que assim, ele atrapalha um pouco, mas ele ajuda, ele atrapalha, ele ajuda, mas eu consigo lidar muito melhor. Aqui, como é um trânsito rápido, ele pega nessa semana. Essa semana vai ser bem forte ali para todo mundo. Tá uma loucura esse mês, com certeza. Assim, e olha só para vocês terem uma ideia, né? O que vai acontecendo ao longo de abril? O Mercúrio ele vai migrando para Peixes, vai migrando para Áries. Eu vou botar aqui no mapa só para eu fazer essa linha do tempo, para vocês verem como vai ser os próximos dias. Por isso que a gente resolveu, inclusive, deixar aberto a ativação de Áries. Novamente, pessoal, tá lá, tá no grupo do WhatsApp. É só você entrar no grupo do WhatsApp e periodicamente, amanhã, por exemplo, eu vou mandar o link de novo. Já mandei para quem estava lá, enfim, e você vai lá e assiste, né? Tira um tempinho para assistir, porque aí a pessoa fala, comecei a assistir, não terminei. Tira um tempinho para assistir e se sintoniza. Porque olha só, a gente vai indo, né, vai avançando, o Marte entra em Áries, depois vem logo em seguida Mercúrio entra em Áries. Dia 15 de abril, Mercúrio já estará em Áries e a Lua também entra em Áries. Pessoal, 15 de abril, o que a gente vai ter? Sol em Áries, Quirón em Áries, Saturno em Áries, Marte em Áries, Netuno em Áries, Mercúrio em Áries, Lua em Áries. Se tirar Quirón, que não é planeta, vamos colocar planeta. Temos 6 planetas no signo de Áries. Mais da metade dos planetas estudados aqui no mapa astral. E, contando com Quirón,
são 7 pontos de força no signo de Áries. Então, assim, isso é um pouco inédito, né? A gente não costuma ter tanta energia assim no signo. Isso é um super estélio, né? Inclusive as pessoas, se tiver alguém aí, né, que vai ter filho agora, né, que o filho vai nascer perto desse dia 15 de abril, vai nascer um super Áries aí. Né? Uma pessoa muito, muito ariana. Se vai ser para o positivo ou para o negativo, depende da consciência, mas vai ser super ariana. E para a gente ir terminando, né, então essa live, uma outra coisa que é interessante a gente já notar, para o positivo mesmo, né? Para trabalhar o positivo. Quando Marte entrar em Áries, a gente vai estar numa situação astrológica também muito interessante. Por quê? Olha só, a gente tem a questão das dignidades planetárias. Né? Então, aquilo que a gente já fala direto aqui, cada planeta tem um signo de domicílio, um signo de queda, exílio, exaltação e assim por diante. E, tradicionalmente, quando um signo está no seu domicílio ou exaltação, isso é bom. Isso é muito bom para aquele planeta, ele fica muito forte. Olha só, a gente tem Júpiter exaltado em Câncer, ele está exaltado, Júpiter exaltado. Vênus estará no seu domicílio, já está no seu domicílio em Touro. O Sol está exaltado em Áries. E Marte vai estar no seu domicílio em Áries. Então, pelo menos 4 planetas, né, de todos aqueles que a gente estuda, estão numa dignidade muito interessante. Né? Estão ou em domicílio ou exaltados. Então a gente pode aproveitar bastante, principalmente por quê? Porque são planetas, né, se a gente colocar Marte e Vênus, são planetas pessoais. Estão muito próximos da gente. O Sol nem se fala. Né? E se a gente pegar um dia, né, vamos pegar aqui, avançar um pouquinho, se a gente pegar o dia aqui, entre 17 e 18 de abril, a Lua estará em Touro, então a Lua também estará exaltada. Né? Então a gente vai ter um dia, né, com uma Lua nova, que vai ser a Lua nova de Áries, e a Lua vai estar exaltada. Então, Marte em domicílio, Sol exaltado, Lua exaltada, Vênus em domicílio e Júpiter exaltado. Olha que abril legal. Inclusive, tem uma caixinha de pergunta aqui no Instagram. Quem não viu ainda, corre lá. Imagina que você está tomando um café comigo nessa varanda maravilhosa. Inclusive, quem vier aqui para os nossos eventos vai poder conhecer a varanda, né, que tem uma vista incrível, todo mundo adora. Imagina que você está tomando café comigo, o que a gente conversaria? E você coloca na caixinha ali para a gente trocar uma ideia. Na última vez que eu coloquei, fizeram uma pergunta interessantíssima, perguntando, né, quando que eu vi assim que os astros estariam alinhados mais beneficamente para a humanidade. E eu falei, eles já estão. A gente já está com um alinhamento maravilhoso. Né? O próprio André Barbot, né, um astrólogo que lá atrás já tinha meio que previsto a pandemia, ele tem um gráfico ali, e a gente está num momento de subida muito maravilhosa. A gente está com um aspecto de poder incrível envolvendo Urano, Netuno e Plutão. Né? Só que o que falta para a humanidade? A consciência. Porque se a gente pegar a consciência geral, né, do coletivo, os líderes, enfim, a gente acaba pegando só o pior. Então, se tem um aspecto ruim, a gente pega o pior dele. Se tem um aspecto bom, a gente pega um pouquinho. Então, assim, a gente está com um astral legal, né? E aí fica a nosso critério, né, criando a nossa própria realidade, da gente poder sintonizar com isso. E por mais que o mundo possa estar meio, né, caótico, a gente vai caminhando, né, na nossa cocriação aqui e aproveitando essa energia positiva. Né? Então, novamente, estamos sim com um astral legal. Né? Tem lá os seus desafios? Tem, mas eu acho que está muito bonito para a gente poder trabalhar. São muitos trânsitos, eu tenho Marte e Lua em Áries, misericórdia. Então, quem tem planetas em Áries está recebendo essa carga de energia. Né? Então vai estar muito forte a energia. Lua em Áries, as emoções estarão ali muito ativadas. Né? O Marte em Áries, a força. E aí, novamente, né? Guardem isso aí eu aprendi na magia. Se você tem o Marte no signo de Áries e o Marte agora está passando e vai passar em Áries, é o momento mais forte para você trabalhar o seu Marte, para trabalhar a magia astrológica, para trabalhar a magia de Marte. Então aproveita, né? Porque isso vai durar um período. Se você souber, inclusive, o grau do seu Marte e conseguir alinhar o dia que ele está no grau exato, que é o dia da revolução, né, do aniversário, mais forte ainda. Né? Se não conseguir, tudo bem, vai trabalhando enquanto Marte estiver em Áries, depois que passou esse período, só daqui a 2 anos ele volta. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui, gratidão aí quem participou. Quem estiver vendo depois a gravação, lembra, deixa seu comentário para eu saber, compartilha com outras pessoas. E vamos lá viver essa semana e
vai lá no Instagram, né? Se você já está aqui no Instagram, vai lá. E se você estiver vendo, bom, se você estiver vendo depois, possivelmente essa caixinha que eu estou falando agora sumiu, né? Porque ela dura 24 horas. Mas acompanha lá no Instagram que eu quero ir abrindo a caixinha periodicamente e a gente vai conversando por ali. Vou ficando por aqui, só dando aqueles recadinhos. Vem para a jornada astrológica, entra no grupo para você saber mais. Eu sempre deixo em todos os lugares, né, na descrição, enfim, você consegue achar esse grupo ou me manda mensagem pedindo. Vem para o grupo dos óleos essenciais para você aprender a cuidar do seu corpo, do seu templo e quer fazer atendimento, me chama para a gente poder mergulhar no seu mapa e trabalhar o seu autoconhecimento. Vou ficando por aqui, um beijão, tchau, tchau. Uma ótima semana.